Fala, gurizada, sejam bem-vindos ao Podfif Brasil. E hoje, no podcast de hoje, temos dois convidados especiais, a Fernanda e o Aldenir. Aldenir. Sem enrolação, já vamos para as perguntas, pode ser? Claro, vamos direto. Como foi a história de conversão de vocês? Bom, meu Deus me tirou do crime, né? E um dia fui convidado para ir na igreja. E lá Deus usou o pastor com muito poder e autoridade, trazendo revelações sobre a minha vida, coisas que só eu sabia. O primeiro dia que eu entrei na igreja, entrei eu drogado, cabeludo, e Deus transformou minha vida de uma maneira extraordinária. Deus me arrancou do crime, das drogas, e hoje estamos pregando o evangelho aí aos quatro cantos do Brasil, falando que Jesus transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo muitas almas, Deus tem libertado através das nossas vidas e onde temos passado, Deus tem feito coisas grandes e somos gratos ao Senhor por esse motivo, né? Oi, Fernanda? Jesus, ele mudou a minha história. Eu era muito rebelde, desobediente, me envolvi com tráfico por um tempo e tive depressão. E quando eu me lembrei de Jesus, eu fiz um propósito com Deus, que se eu engravidasse, eu ia virar crente. E aí virou o ano, no mês de maio, no Dia das Mães, eu descobri que estava grávida do meu filho. E aí entrei num processo de lapidação da parte de Deus, né? Eu mesma me quebrei na mão do oleiro, né? Porque é o que a Bíblia diz, né? Que o vaso se quebra na mão do oleiro. E naquele quebrar ali eu entendi que era só Deus. Eu me lembro que quando eu descobri a gestação, minha mãe me botou pra rua. E aí eu entendi que era Deus trabalhando na minha vida. Deus, ele precisa tratar com casa rebelde e quando ele tem que tratar, ninguém mete a mão, não. E comigo foi assim. E eu me lembro que estava um dia chuvoso, eu dormia num sofazinho de 2 lugares no mato. E quando a água começou a molhar aquela terra e se formou o barro, eu disse: Meu Deus. Deus colocou o dedo na minha moleira e me fez descer para entender que é Ele quem manda. Ali eu tive um encontro com Deus. Depois tomei uma posição de verdade, renunciei o mundo, larguei o funk, larguei tudo de mão e abracei Jesus de uma maneira que estou aqui com Ele até hoje. Faz 16 anos. Amém, amém. Só para saber assim, quantos anos vocês têm? Eu tenho 45. E eu 34. E eu Ah, 42. e a pergunta que não quer calar: como vocês se conheceram? Bom, eu estava orando, né? Fizemos uma campanha juntamente com o Rafael no Monte Verdade. e pedi para Deus me dar uma esposa, né? Até eu lembro-me que eu disse para Deus assim: Senhor, eu quero casar, meu Deus. Mas eu quero que o Senhor me dê uma esposa, pode ser preta, branca, magra, gorda, até desdentada se o Senhor quiser. Mas uma coisa eu quero, que me acompanhe na obra de Deus. E Deus tem nos honrado e a Fernanda tem nos acompanhado. A gente se conheceu no dia do aniversário do meu filho de 1 aninho, que me convidaram para pregar na igreja dele. E aí então, através dessa campanha aí, eu e o irmão Rafael fizemos no monte. Verdade. E, e aí Deus nos uniu. Ela apareceu para pregar lá e eu comecei a analisar. E ela não tinha nem onde morar, tinha um filho pequeno. E ia sempre fazendo a obra, aquilo ali começou a me encantar. Eu comecei a olhar para aquilo ali e disse: Jesus, eu acho que é essa aí que eu preciso. É uma pessoa assim que eu preciso, que não vai olhar para a dificuldade, os momentos de provação, porque a gente no Evangelho temos momentos de provação. Hoje estamos vivendo, de 8 anos para cá, as promessas de Deus. Eu faz 25 anos que sou evangélico, que eu aceitei Jesus, mas de 8 anos para cá as promessas começaram a se cumprir na nossa vida. Hoje Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado uma família, Deus tem nos dado um lar, tem nos sustentado. Deus é tão fiel que quando a gente sente vontade de comer alguma coisa, Deus traz alguém para nos suprir. Eu quero deixar um pequeno testemunho aqui de um dia que eu estava passando por uma aprovação e a minha esposa falou assim: amor, eu tô com a vontade de comer uma vagem com guisado. E eu, entrei pro quarto e chorei, porque eu não gosto de deixar faltar nada para minha família. Como homem, aí eu olhei e tive um diálogo com Deus, até uma discussão com Deus, na verdade. Cheguei e disse assim: ó, olha que homem que eu sou, que eu não consigo dar uma vagem com guisado para minha esposa. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de trabalhar, se o Senhor abrir a porta eu vou trabalhar, eu não sou vagabundo. Mas, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu desci do quarto, chorei, porque eu choro escondido dos pés do Senhor. Aprendi o segredo, é lá no teu quarto, onde Deus ouve a tua oração. E desci, um irmão me ligou, o irmão Rodrigo Bruce, me ligou: pastor Valdeir, tudo bem? Eu, tudo bem, mano.
olha, varão, eu estava aqui de joelho dobrado e Deus falou comigo que é para mim te mandar R$ 200. Mas desses R$ 200 é para te comprar o guisado com vagem para tua esposa. Como é que ele ia saber do guisado com vagem, meus irmãos? Foi Deus na minha vida é extraordinário. Então, hoje nós somos gratos a Jesus por tudo que Deus tem nos concedido, a alegria de fazer a obra. Então, nós conhecemos lá, ela foi pregar lá, convidaram ela para pregar num culto lá de jovem. E nós começamos a conversar e um dia eu fiz uma proposta. Falei, olha, Fernanda, eu não te amo, tu também não me ama, nós estamos nos conhecendo. Nós vamos orar para nós casar. Nós temos uma coisa em comum, uma coisa nós temos em comum. Nós dois gostamos de fazer a obra de Deus. E começamos a orar. Então a gente acabou casando, Deus colocou lá na missão, passamos algumas provas, perseguições, mas Deus tem nos dado vitória, Deus é fiel. Foi um amor que o próprio Deus construiu, na verdade, que a gente não se gostava, não tinha sentimento nem nada. A gente fez um acordo num aperto de mão. Foi bem, meio que a moda antiga, ó. Foi como se os pais diziam, vai casar e pronto. Deus faz as coisas. E ali Deus selou. E tamo aí. Quanto tempo casado? Vai fazer 15 anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Fernanda. Fê, a gente já se conhece há um bom tempo, né? A gente já tem uma caminhada evangélica junto. Mas o que tu diria pro pessoal que, assim como tu andou na rebeldia, já conhecia a palavra, mas ainda assim o coração estava duro ao chamado de Deus? O que tu diria para essas jovens, para esses jovens que continuam ainda com o seu coração endurecido à voz de Deus? Tu teria um conselho, uma mensagem para passar? Teria. Vai estreitar mais. Até entrar no propósito de Deus. Com Deus não tem meios termos. Ou tu se coloca como Ele quer, ou se coloca como Ele quer. E Deus vai moldando, vai quebrando, vai lapidando, vai tirando todo mundo da volta e coloca no centro da vontade dele. Porque se Deus tem um propósito e Ele quer cumprir, Ele vai cumprir. Verdade. E não tem eu que impeça, não tem demônio, não tem o que impeça Deus de trabalhar como Ele quer. Verdade. E dói, né? Quando Deus Dói. bota a mão, né? Quando Deus tem um propósito com alguém. E se preciso, Deus faz que nem fez com o povo, larga no cativeiro. E aí não tem choro. Como tu disse, né? Deus tira todo mundo de volta. Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, passei por isso. Eu vi que às vezes é na solidão, é no deserto que Deus trabalha. É tu e Deus. E é engraçado porque às vezes a gente prega, passa uma vida inteira pregando e não passa por isso. Mas tem um dia que tu passa e tu começa a entender. É bem assim. E aí tu entra bem nisso que tu tá dizendo. Que ou tu vai ou tu vai. Ou tu vai, ou tu Quer vai. queira, quer não queira, tu vai ter que ir. Eu me lembro que vai fazer 16 anos que eu tô na presença do Senhor agora em junho. E eu me lembro que há 10 anos atrás, o pastor Hélio entregou pra mim que eu seria pregadora. Eu olhei pro pastor com uma cara assim, eu nunca me esqueço. Aquela cara bem duvidosa assim. E eu pensei, esse pastor tá louco da cabeça, porque eu não vou pregar. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu durmo, eu vou cantar e se Deus mandar eu entregar um recado, profetizar, eu vou fazer isso. E eu me lembro que muitas vezes eu fugi do chamado de pregar. E todas as vezes que eu fugi, Deus me colocou num estreito assim, ó. Uma das vezes eu tive depressão. Deus me levou com depressão devido a eu querer fugir do propósito. E eu entendi que não era o demônio me atacando. Era a minha rebeldia que estava me levando para aquele caminho ali. Satanás, ele se levanta contra a nossa vida, sim. Ele está pronto para tragar? Está pronto. Só que existe coisa que é o nosso eu que faz. E aí Deus tem que tratar mesmo, não tem choro. E não adianta nem se fazer de coitadinho, se vitimizar. Não. Né, amor? Você que está nos assistindo e está gostando, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Deixa aí o seu comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu gostaria também, antes de passar a próxima pergunta para o Raí, eu queria perguntar para o Valdenir. Eu queria, na verdade, que o Valdenir deixasse aqui o nome do ministério dele e já dentro disso dar uma prévia de como está o trabalho, como é que funciona lá. Graças a Deus, hoje nós estamos ali como pastor-presidente da Igreja Avivamentos em Chama. Nossa sede está situada na rua Otávio de Souza, 1409, no bairro Nonoai. E hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, o trabalho está
abençoado. Temos 2 igrejas em Porto Alegre, temos igreja em Viamão. Agora estamos abrindo mais uma em Viamão. Temos igreja na cidade de Dom Feliciano. E em breve em Montenegro. E também na África temos um trabalho na África, lá onde Deus tem abençoado. Deus está trabalhando lá também. Então hoje nós estamos gratos a Deus porque teve um tempo que eu parei, né? Que eu fechei as igrejas, porque chega um tempo na vida do homem que às vezes entramos num deserto tão grande que decidimos parar. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, claro, Jesus, e a minha esposa que foi perseverante, me ajudou em oração ali. A Bíblia diz que quando um cai o outro levanta, e eu tenho prova disso. Hoje eu louvo a Deus pela mulher virtuosa que Deus me deu, ali no momento da dificuldade, onde ela tinha tudo para nem olhar mais para minha cara, ela perseverou em oração. Muitas madrugadas que eu já não queria mais nem Deus, eu não estava quase fora da presença. Muitas madrugadas eu via ela orando, chorando ali nos pés do Senhor pela minha vida. E aquilo me trouxe uma injeção de ânimo. Aí voltei a subir o monte, orar, buscar Deus. E hoje, acho que faz 2 anos, né? Acho que 2 anos atrás aí que eu tinha alugado todos os prédios que Deus tem nos dado. Às vezes a gente é ingrato a Deus, né? Porque Deus me deu todas as ferramentas, deu prédio próprio. E chegou um momento que eu quis abandonar a Deus. Mas hoje, graças a Deus, voltamos aí, estamos fazendo a obra com um propósito. E creio que esse momento era necessário para Deus dar uma trabalhada na minha vida. Porque às vezes nós estamos 20, 30 anos na igreja e ainda não tivemos um encontro real com Deus. Aí nesse momento que Deus nos leva para uns desertos, nós nos encontramos verdadeiramente com Deus. Como Pedro, né, ali andava com Jesus e ainda era endemoniado, porque quando ele chega e diz: Jesus, não vai, Jesus, ele diz: vai para trás de mim, Satanás. Mas quando Jesus teve um encontro verdadeiramente com Cristo, Cristo disse assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e os portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendo eu que neste momento aí desta passagem da minha vida aí foi onde eu me encontrei realmente com Deus, depois de 20 e poucos anos, né, irmãos? E a gente não entende o trabalhar de Deus. Hoje a obra está abençoada, graças a Deus. Tivemos em Dom Feliciano lá, fazendo um grande culto ali. Agora foi final de semana passado, né? Dia 13, dia 12 ali, onde nós estamos abrindo uma igreja no centro da cidade, também temos no interior lá. E foi coisa tremenda que Deus fez e Deus está fazendo, né, irmãos? Então eu só agradeço a Deus, agradeço a vocês também que nos convidaram para essa conversa aí, e podendo divulgar o nosso trabalho, a nossa igreja, o ministério ali. Nossa não, porque é do Senhor, né? Nós só apenas somos instrumentos de Deus ali para dirigir esta obra. Nós aqui ficamos honrados com a presença de vocês. Afinal de contas, a gente já tem uma amizade de longas datas, né? De muitos anos, né, Fê? Então, não podia ser diferente, né? É mútuo, a admiração, o carinho é recíproco. E aí, Raí, a próxima pergunta que tu elaborou para nós. A próxima pergunta é: como foi a experiência do batismo com o Espírito Santo? A minha foi tremenda. Eu vou contar a minha experiência, irmão. Eu fui para a igreja, né? E todo mundo falando em línguas estranhas, e profecia, revelação, e eu pensei assim: mas eu quero esse negócio para mim. E fui pro monte, vou fazer uma campanha. Se é verdade que esse Espírito Santo existe, porque às vezes eu duvidava, eu pensava que... Quanto tempo de crente já? Isso aí logo na minha conversão ali. No início, no ano, início, 2? não deu um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. Aí eu comecei a ver aquilo ali, todo mundo, e eu. Se isso é verdade, eu também quero, porque eu ficava pensando que as pessoas ensaiavam em casa para vir apresentar aquilo na igreja. E aí eu fui pro monte, eu vou fazer uma campanha no monte. O pastor me ensinou que nós tínhamos que provar os espíritos. Eu digo: Senhor, eu vou, por 7 dias eu vou subir o monte. E se eu não for batizado com o tal do Espírito Santo, eu não vou botar mais pé na igreja, porque esses caras estão me enrolando. E fui pra campanha. Daí quando eu comecei a campanha, a igreja esfriou. Ninguém mais falava em línguas. E eu, tá estranho esse negócio. Aí quando fechou os 7 dias, eu já fui de costa pra igreja. Pensando: é o último dia, se eu não for batizado hoje, eu não vou mais. Aí tá, entrou um rapaz, o pastor Matiel. Tu conhece o pastor Matiel? Entrou na igreja e eu tava de joelho dobrado, orando, só ele começou a falar em línguas. E eu pensei assim: será que vai ser hoje? E eu lembro-me que quando chamaram e deram uma oportunidade para ele, eu já não enxerguei, ele saiu assim, quando ele estava indo para frente do altar, eu vi as pernas dele assim, um fogo. E eu digo assim: eu tô vendo fogo, acho que é o Espírito Santo.
E aí quando eu me lembro que ele veio falando em línguas e me deu um abraço e disse assim, recebe o que tu tanto pediu. Meu Deus. Eu fui tomado de uma tal maneira quando eu acordei, estava profetizando para as pessoas dentro da igreja. Meu Deus. Foi lindo o meu batismo, assim, eu nunca vou me esquecer. Foi uma experiência tremenda e extraordinária, porque eu tinha dúvida do Espírito Santo. Porque eu sempre fui de guardar muito o que eu aprendi. O pastor me ensinava que nós precisávamos provar os espíritos, eu comecei a provar os espíritos. E Deus me honrou, me dando uma das maiores maravilhas que eu pude sentir a presença do Espírito Santo. É benção. E tu, Fê? Meu batismo com o Espírito Santo, eu era criança. E eu me lembro que a gente ia pro culto, eu me lembro de tudo. Não sei, Deus preservou minha memória nessa área. Eu tinha 2 anos de idade, nós íamos pro culto na Assembleia de Deus, em Viamão, e eu amava aqueles cultos. E aí nós em casa, eu e minha irmã, eu tinha 2 anos e a minha irmã tinha 1. A gente imitava os cultos. E aí eu me lembro que a mãe sempre comprava muita boneca, brinquedo pra nós. E aí a gente pegava no nosso quarto, botava as bonecas assim, nas paredes, pegava um banquinho e uma Bíblia do Novo Testamento. Aquelas do Gideões pequenininhas? Isso, ela mesmo. E a gente fazia culto para as bonecas ali. E aí eu me lembro que num desses cultos, eu senti um fogo que desceu sobre mim e eu fui batizado com o Espírito Santo ali no meu quarto. E foi a primeira, quando eu tinha 2 anos, depois do batismo com o Espírito Santo, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo no meu ouvido. Meu Deus. Eu tive dificuldades, eu passei muito tempo também buscando e não recebi. Não teve morro em Porto Alegre que eu não subia e eu acabei me frustrando, acabei me desviando por causa disso. E um belo dia Deus me pegou. Mas é bênção. O batismo com o Espírito Santo, quando ele lindo, propôs, né? quando ele falou ali, todo mundo sorriu, né? Uma coisa que me chamou a atenção, todo mundo sorriu. Porque é uma busca do crente, né? É um revestimento, né? Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, eu estava grávida do Daviniel e eram os primeiros dias de culto, assim. E eu fui pro culto. E aí a minha mãe estava no culto, nesse culto. E o pregador, ele pegou e fez um desafio. Quem queria receber o Espírito Santo era para passar na frente. E eu passei na frente. E a minha mãe passou comigo. E quando ele estava no altar, a distância do altar era um pouquinho distante, assim. Ele só levantou a mão, eu senti aquele fogo que desceu sobre mim. E nisso, eu comecei a pular e falar em línguas. E veio uma irmã e colocou a mão na minha cabeça e disse que eu estava como um demônio. Meu Jesus. E na hora eu parei, assim. E eu disse, bah, mas eu tô endemoniada que eu quero ir na igreja. Eu não vou ser mais crente. E eu saí e não voltei mais pros cultos. E aí passou 10 dias. Veio um irmão. Eu tava indo no bar e ele falou assim, tu não tá na igreja mais. Eu disse, não quero mais ir na igreja. Não adianta estar na igreja e ser endemoniado. Se eu sou endemoniado, eu não quero ser crente. Falei pra ele. Ele falou, não, vamos lá na outra igreja lá. Vai visitar lá que Deus vai falar contigo. E eu fui, comecei a ir. E às vezes eu tava em casa, limpando minha casa. E eu ouvia aquela voz no meu ouvido, falando comigo. E eu começava a sentir aquela presença forte da parte de Deus. E aí vinha os dom de línguas pra falar. E eu ficava pensando, não vou falar. Tá se segurando. Eu ficava me segurando que eu pensava que era coisa da minha cabeça. E aí um dia Deus usou a minha mãe. Ela falou assim pra mim, tu já foi batizado com o Espírito Santo há muito tempo. Deixa o Espírito Santo te renovar. E foi onde eu entendi que Deus queria me renovar. E graças a Deus eu dei liberdade e o Espírito Santo tem feito coisas lindas na minha vida. E a próxima? Pronto, qual foi o maior mistério de Deus que vocês vivenciaram? O maior mistério. Tantos mistérios de Deus. Mas um dos maiores mistérios de Deus, assim, ó, até para um mundo espiritual, foi quando lá em Venâncio Soares, eu lembro-me que tinha uma menina que, a Grace, ela não conseguia dormir por causa que sentia uma dor na perna. E ela ligava para nós de madrugada e pedia para mim buscar, pastor, vem me buscar. E ela só conseguia dormir agarrada em mim. E eu comecei a orar para perguntar para Deus o que está acontecendo. Porque o homem de Deus tem que buscar a direção de Deus para saber com o que tu tá lidando. Aí nós começamos a fazer campanha de oração, de jejum.
Eu lembro-me que uma madrugada, nós tinha convidado um rapaz para pregar lá em Venâncio Aires, e ele tá lá em casa, e Deus me revelou que era um espírito de bruxa, que a bruxa da cidade ia partir, que já estava velha, e o espírito precisava de um novo corpo. E aí quando Deus me revelou, eu disse para Fernanda, eu já sei o que está acontecendo. Essa bruxa deu uma gargalhada em cima da minha casa. O mundo espiritual é real. E quando eu repreendi aquele espírito de Wicca, a mulher caiu no meu pátio. A vassoura no meu pátio. Coisa sobrenatural. Isso aí para que as pessoas saibam que existe verdadeiramente. Não é uma história de carochinha. Todo mundo viu. Ela saiu correndo nua. E eu sei quem é, eu conheço a pessoa. Veja só. Quando aconteceu isso, nunca mais a menina sentiu dor na perna, conseguiu dormir e teve uma vida normal. E o pregador olhou, não, vocês estão loucos, eu não vou mais ficar aqui. Pegou a mochila, foi embora e nunca. Foi um dos maiores mistérios que marcou a minha vida. Venâncio Aires é uma cidade. Meu Deus, eu costumava dizer que Venâncio Aires era o centro do inferno. É o centro. As coisas que a gente viu lá. A cidade com maior índice de suicídio do Rio Grande do Sul. Terrível, uma cidade bem terrível. É sobrenatural demais. Ficamos 2 anos lá, tivemos muitas experiências no mundo espiritual, assim, coisas. Se tu contar pra alguém, vão pensar que tu tá ficando louco, tá contando história. Mas quem estava lá viu. E Deus foi tão extraordinário nesse dia que o pregador estava lá em casa, a Grace, né? Porque a Grace já dormia lá em casa direto, né? A Grace da Jana. A Grace, então ela já ia lá pra casa, saía do culto, ia lá pra casa. E aí, naquele dia, foi a irmã dela e a tia dela lá pra casa. E o Daviniel, o meu filho, ele tinha 3 anos. Bem pequeno. Eu me lembro quando deu aquele grito, aquele barulho, eu voei da cama. Eu fui a primeira a voar e abri a porta. Imagina o susto. Quando eu abri a porta, eu olhei aquela vassoura, aquela mulher pelada na minha porta, assim, ó. Ela me olhou e nisso veio todo mundo. E o Daviniel olhou e disse, mamãe, é uma bruxa. Eu disse, meu filho é uma bruxa, mas está repreendido em nome de Jesus. E ela saiu correndo. Todo mundo. Não disse nada. Ela olhou pra trás, assim, me olhou pra todo mundo e correu. E todo mundo viu. Deus permitiu que todos vissem. E a vassoura ficou lá, a gente pegou e botou fogo. O mundo espiritual é real. É real. E o diabo tenta nos convencer que o diabo não existe. Mas hoje em dia tem uma teologia muito em alta aí, gente. Que é que o inferno ele não existe, né? Mas existe. E ele é literal? As pessoas vão pra lá? Como é que é? A Bíblia diz, né, que morrendo sem Cristo vai pro Hades, lugar de tormento. Morrendo em Cristo vai pro seio de Abraão. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então no dia vai ter a ressurreição, todos os mares vai devolver os seus mortos. Então, enquanto no inferno ainda não chegaram ao inferno, ninguém chegou ao inferno. Onde o bicho não morre, ali é onde a Bíblia nos ensina, né, que existe o inferno. Segundo a palavra de Deus, o inferno é real. Tem uma teologia também que falam que o inferno não é eterno. Você concorda com isso? Não. Já era. Eternamente. Mas depois que eles morrerem, eles vão ver. Basta não estar com Jesus. A realidade é bem essa. Se agarra nessa teologia que tu vai descobrir. Porque, olha só, se a nossa Fica com ela até o vida, fim. nós vamos viver eternamente a nossa alma, né? Nosso corpo não, o corpo vai tornar-se pó, como nós vemos do pó. O espírito que era de Deus, o espírito de vida que foi soprado na narina do homem, ele volta para Deus. Mas, porém, a nossa alma nós temos um destino. A Bíblia diz no Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para nascer e um tempo para morrer. Nesse tempo que está determinado sobre a minha, a tua vida, a vida de todos que nos assiste, nesse meio tempo tu tem que tomar uma decisão, escolher para onde vai tua alma. Porque a tua alma vai viver eternamente, ou no inferno ou no céu. A última pergunta, que é: defina Deus em uma palavra. Tudo. Toda tentativa humana de responder não tem como. E a única forma possível, ao meu ver, de conhecer Deus é olhando para Jesus. E Jesus nada mais é do que a palavra. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se tu conhecer a palavra, tu conhece Deus, tu conhece Jesus.
Um dia, deixa eu só concluir aqui a nossa fala. Um dia eu estava no centro de Porto Alegre, eu e o Gelson, e o irmão ali evangelizando e deu um folheto, né? E o folheto dizia assim: conheces a Deus? E o Gelson me olhou, eu olhei pro Gelson e eu... E aí, Gelson, conheces a Deus? O Gelson, aquela paciência dele, botou a mão assim, pensou. Olha, a Bíblia diz que ele tem todo o peso da terra, né, na palma da sua mão, que as nuvens são a poeira da sua pegada. Como é que eu vou conhecer um Deus desse? Não tem como, né? Então, conheces a Deus é uma pergunta assim bem difícil de responder, mas eu acho que a pergunta era mais individual, né? Conheces a Deus no sentido de já é crente ou já teve um encontro com Deus, mas é por aí. Para encerrar o assunto da gente, eu queria que um de vocês deixasse uma palavra para quem nos assiste, para quem está afastado ou para quem está em dúvida se deve dar um passo em direção a Deus, se deve ler a Bíblia, enfim. Vou deixar o encargo de qualquer um dos dois aí, deixar uma mensagem. Pode falar. Para quem está em dúvida, Rafa, eu vou dizer uma coisa que eu disse para uma pessoa esses dias. Os dias se vão, o tempo vai passar, os anos vão ir embora. Para quem é jovem, a juventude também vai se passar. E a oportunidade também. A Bíblia diz, né, que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os dias que tu não vai ter contentamento, não vai ter alegria. O que vai restar vai ser lembranças daquilo que podia ter feito e não fez. As oportunidades que podia ter aproveitado e jogou fora. E quem sabe você é evangelizado para alguém que ora por você, que tem ministrado sobre a tua vida. Vão se passar os anos e essa pessoa que ministra, que ora, que intercede, evangeliza você, vai ter novidade de vida para contar. Vai ter experiências novas, né? Vai ter algo novo sempre. Mas você vai estar sempre na mesmice. O cenário vai ser o mesmo, vai viver frustrado, lutando, se questionando, vai ter cheio de porquês. Com Cristo não tem porquês. Com Cristo a gente vive. É um dia de cada vez e sempre uma novidade. O que precisa é parar de brincar com Deus, é parar de questionar, é parar de querer colocar Deus contra a parede, barganhar com Deus não se barganha. O segredo é se posicionar. Vou falar quando eu prego eu falo isso. É criar vergonha na cara e se converter de verdade. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, não se vender, porque o que é de Cristo não se vende. O evangelho ele é genuíno, a palavra é genuína. Cristo é o mesmo, ele não mudou. Quem muda são os homens. E nós temos que aprender que com a palavra e com Jesus não se brinca. Então, gente, desde já eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem atendido com carinho o nosso chamado. Obrigado por vocês se fazerem presente, abrilhantando aqui o nosso podcast. E sem palavras, gente. Já estou convidado para os próximos também, né? E a hora que vocês precisarem de nós, estamos à disposição. Mais vezes virão, né? Viremos sim. Tu estava falando sobre a conferência, Fê? Nós vamos ter uma conferência de mulheres em outubro. Qual dia? Dia 20 de outubro. Dia 20 de às outubro. 13 horas. Vai ser na nossa igreja, na Rua Egidio Piccolo, em 189, aqui na Protásio. Vai ser tremendo. O tema da conferência que Deus me deu é Quebrando o Protocolo e Resgatando Valores. Tá. Vai ser uma tarde extraordinária. As inscrições tem 200 vagas, já não tem mais 200, mas é para 200 mulheres. Vai ser muito lindo. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Pelo WhatsApp 51989263575. Aí a taxa é R$ 25.
E olha, você não pode ficar de fora, mulherada. Vamos embora pra conferência, Vamos lá, vai mulherada. ser lindo. Deixa ele. Dia 11 de maio agora, nós vamos ter uma vigília de mulheres. Dia 19 de maio nós vamos ter uma consagração de mulheres. Uma manhã missionária. E vai ser lindo. Deus tem falado conosco. Eu e a missionária Bianca Cavalheiro, Deus tem nos importunado nessa área de mulheres. E o projeto que Deus tem colocado em nossas mãos é muito grande. Nós queremos acompanhar de perto isso aí. Claro, você tem que acompanhar de perto. Vai ser muito lindo. Amém. Vai ser tremendo mesmo. Então tá, pastor Valdemir, deixa uma fala final aí e estamos encerrando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais que tu deve falar. Amém. Sério. Amém. Beijo. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau.